voltamos ao nosso terceiro bloco do programa Espírita Ação e Reação. As perguntas que nos chegam, elas são mandadas para o e-mail programaçãoereação@hotmail.com, e você também pode mandar as perguntas que você deseja, que na medida dos programas elas são lidas, elas servem como tema de orientação para os nossos debates. E uma dessas perguntas que nos chega, Eliane, fala o seguinte: como parar a causa do sofrimento ou da dor que nos impulsiona ao tratamento mediúnico? Como parar a causa do sofrimento e da dor? Só tem um jeito. E qual é? Reforma íntima. Então não adianta a pessoa buscar uma casa espírita acreditando que vai lá e o médium vai dar jeito na minha dor, no meu sofrimento. Não. Não, porque a gente precisa... Jesus curava, e ele tinha uma frase que todos nós conhecemos. Ele dizia: vá e não tornes a pecar. A doença, ela está em o espírito, não no nosso corpo. Então, a causa da doença... somos nós, espíritos. Não é um corpo doente. Não. É um espírito que está desequilibrado. O nosso desequilíbrio, ele provoca as doenças que são somatizadas. Soma quer dizer corpo, né? A palavra corpo somático não deixa de ser uma redundância, porque soma é corpo. Então, nós desequilibrados, nós espíritos inferiores, todos o somos. Uns mais, outros menos, em detrimento das dificuldades que a gente passa na nossa vida, né? Do que passa de necessidade reencarnatória para todos nós aqui. Então, em detrimento disso, a gente se desestabiliza, se desequilibra. E esse desequilíbrio vai gerar vícios, que são ganchos. Por que nós bebemos? Nós bebemos porque estamos fracos em sentimentos, ou não conseguimos suportar alguma dor maior, porque fomos largados, porque nos sentimos solitários, porque não temos força para nos erguermos sozinhos, porque nós precisamos de ajuda. Então, começamos a beber, o nosso fígado vai adoecer, né? Ou começamos a nos jogar para o fumo, contaminando os pulmões, ou para as drogas. E outras doenças que são somatizadas e não são reflexos do que nós absorvemos através da alimentação, ou da boca, no fumo, ou, enfim. Então, para que possa haver esse equilíbrio, a gente precisa de muita ajuda. E só nós é que podemos, então, ceder o gancho que é necessário para que a coisa se modifique. Como? Esquecendo um pouco esses vícios, deixando um pouco para trás. Não, eu preciso me modificar, eu tenho que beber menos, eu tenho que depender menos da bebida, eu tenho que depender menos da droga. Não é isso que vai me ajudar, não é isso que vai modificar minha vida. E ter coragem, que eu acho que a gente tem que ter coragem para a gente assumir um desequilíbrio nosso. E levando em consideração que o orgulho, egoísmo, tudo isso é viciação. Uma ideia que me vem agora seria a seguinte: eu transfiro para a roupa que eu uso ou a minha higiene ou a minha falta de higiene. Se eu acabo de jogar bola e coloco uma blusa, eu vou transferir para a blusa o meu suor. O problema não é a blusa estar suada, o problema sou eu com o meu comportamento que transferiu o suor para a blusa. Então seria mais ou menos essa a questão. É exatamente isso. Então, quando uma pessoa vai buscar ajuda, ela tem que saber o seguinte: o trabalho que é realizado vai minimizar-lhe a dor. Você falou em caso de câncer. Nós tivemos vários atendimentos em câncer. Houve cura? Não houve cura. Mas houve uma minimização dos reflexos que o tratamento da doença dá no corpo, como enjoo, dores de cabeça.
E essa pessoa uma das pessoas que fez o tratamento, nós acompanhamos bem de perto, porque conhecíamos particularmente, ela não sentia mais dores, embora a dor seja um recurso necessário para o nosso aprendizado, mas a espiritualidade, com a aquiescência de Jesus, que é o nosso mestre divino, o nosso governador, permitiu que ela não tivesse mais as dores. E nos tratamentos da químio, ela tomava com uma água medicamentada pela espiritualidade e ela não sentia mais os enjoos. É como se não estivesse fazendo tratamento da químio. Mas uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso a uma casa espírita, até por uma questão mesmo religiosa ou porque não mora perto de nenhuma casa espírita, ela poderia magnetizar, fluidificar a água com a qual ela estivesse tomando algum remédio? É possível isso? Quando nós estamos desequilibrados, a nossa ação magnética também está desequilibrada. Então ela pode pedir ajuda de uma outra pessoa para que faça a magnetização da água, com os recursos magnéticos um pouco mais equilibrados. E ela vai absorver essa água magnetizada. Ou a pessoa está numa casa espírita e traz, ou pede, solicita as visitas espirituais domiciliares, porque também são marcadas. Essas visitas são marcadas. Mas a equipe espiritual vai à casa, sem a necessidade de um médium presente. Mas aí no caso, por exemplo, na casa que você tem o seu trabalho, lá em Guapimirim, tem toda essa prática, esse trabalho já. Mas uma pessoa que nos assiste hoje está com as suas dores, com as suas dificuldades, ela pode, na sua prece pessoal, fazer essa solicitação? A solicitação, ela é ouvida por Deus, ela é ouvida por toda a espiritualidade, por todos que querem o nosso bem. E o primeiro a ouvir a nossa prece somos nós mesmos, porque o nosso ouvido está mais perto da nossa boca, não é? Então, quando a gente ora alto, sozinho, lá na salinha, no quarto, no cantinho, onde quiser estar, só, e a gente ora alto, nós ouvimos a nossa oração. E a partir do momento que nós estamos ouvindo a nossa solicitação, nós nos fortalecemos com a nossa própria voz e com a nossa própria intenção, como se ela retornasse e fortalecesse o nosso pensamento. E cada vez a gente ora com mais fé, com mais vontade, solicitando a Deus aquilo que diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Porque normalmente a gente faz a nossa prece e pede que quer ficar curado. Quero ficar curado, quero ficar curado. Né? E a gente tem que respeitar os desígnios de Deus. Às vezes a cura total daquela doença, ela não é possível na nossa reencarnação. Talvez até a cura, do ponto de vista espiritual, seja a manutenção da doença, diminuindo os efeitos, os sintomas, mas dando a condição de, através da doença, a pessoa exercitar a paciência, a resignação ativa, a prática mesmo da caridade, a humildade em si. Isso. Teve uma coisa que eu lembrei agora, que foi falado lá no outro bloco. Quando nós tivemos uma pessoa, um senhor, que foi fazer tratamento espiritual, de cirurgias espirituais lá na casa, devido a um problema cardíaco. Não ia médico de jeito nenhum, o filho desesperado, a nora, porque ele se recusava a ir a médico. E foi lá e foram feitas algumas cirurgias, e num determinado dia o irmão Tomás virou-se para ele e falou assim: não há mais nada que nós possamos fazer por você. E ele disse não. Ele disse não. Você precisa procurar um médico para fazer uma cirurgia cardíaca, porque senão você vai desencarnar. O que nós podíamos fazer, nós já fizemos. E ele perguntou: mas por que eu tenho tanta fé? Que eu tenho fé que eu vou continuar o tratamento aqui, que vou ficar curado. E ele disse: mas é justamente isso. Você tem fé demais na espiritualidade e de menos no homem. Interessante. E depois nós descobrimos que, conversando assim com a família mais intimamente, que ele não acreditava em ninguém. Ele não tinha fé no homem, no ser humano. Então ele não queria médico porque ele não acreditava em ser humano nenhum.
Era até difícil o relacionamento de acreditar no filho, na esposa, enfim. Então, provavelmente, a doença dele não era uma doença do coração, era uma dificuldade de relacionamento com o homem que se manifestava pela via entupimento, cardíaca. ele tinha entupimento sério, ele fez colocação de diversas pontes, né, de safena, e ele tinha numa delas quase 97% de obstrução. E o médico disse que não sabia como é que ele estava sem problemas maiores, vivendo normalmente com 97% de obstrução. O médico não sabe, mas a espiritualidade sabe. Deus tem sempre as melhores opções para a nossa vida. Queridos, estamos chegando no final do nosso terceiro bloco. Vamos para os nossos comerciais. E no quarto e último bloco, ela vai falar um pouco mais sobre esse tema, falando um pouco da prática dela, que é muito importante para todos nós. Até logo!